Oi, turma. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Esse é o podcast Zona 2. Por que Zona 2? Zona 2 é a área de treinamento, a zona de treinamento onde a gente tem melhores benefícios para a saúde, benefícios cardiovasculares e metabólicos em geral. A gente vai trazer para esses episódios, para esse podcast, pessoas que tenham história com esporte, que tenham intimidade com esporte, com atividade física e que tenham usado esse exercício para a transformação de sua vida, buscando saúde, qualidade de vida e longevidade. Hoje nós vamos inaugurar o episódio 1, trazendo aqui um triatleta, meu amigo e vizinho, Cornelis. Bem-vindo, Cornelis. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Um prazer enorme estar aqui, bater esse papo super legal, trazer umas histórias aí para contar para todo mundo e vamos nessa. Eu queria que você contasse para a galera, assim, para começar, como que foi lá no começo, a sua juventude, como que você descobriu seus problemas de saúde e o impacto que isso teve na sua vida, nos seus sonhos, projetos. Tá bom. Eu sou paraibano de João Pessoa, garoto de praia. Tive uma infância, uma adolescência bastante intensa em todos os sentidos. Futebol, praia, depois colégio. Eu era atleta do vôlei, tinha inclusive bolsa de estudos no colégio para jogar vôlei pelo time do colégio. Cheguei na universidade, deixei esse vôlei, né, apenas ali jogava no lazer, super assim, super ativa toda a minha infância, adolescência. Deixei João Pessoa, vim fazer uma pós-graduação em Campinas, aqui em São Paulo, e na sequência fui para o mercado. Entrei numa multinacional norte-americana, trabalhei muitos anos lá. Nessa fase, a minha atividade esportiva diminuiu. Mundo novo, né? Pela primeira vez ali ganhando algum dinheiro razoável na vida. E aí, acho que foi mais boemia do que esporte durante muitos anos. De toda forma, né, a minha saúde, eu costumo dizer que era uma saúde de ferro até os meus 35 anos de idade. Apesar de eu ter diminuído a minha prática esportiva, fazia de maneira muito discreta ali uma corridinha, etc e tal, até os meus 35 anos, eu praticamente nem dor de cabeça eu tinha. E aí, repentinamente, começaram a aparecer as minhas doenças. Lá em 2011, veio o diagnóstico da minha primeira doença intestinal, uma retocolite crônica ulcerativa idiopática, uma doença autoimune que ataca o intestino. Poucos meses depois, veio a doença em mim, muito mais severa, que foi uma colangite esclerosante primária, uma doença do fígado, uma doença de ordem hepática. E foi essa doença que, 7 anos mais tarde, me levou ao transplante de fígado. Uma doença rara, de progressão lenta, que, na grande maioria dos casos, de fato, ela leva a um transplante. Quando eu fui diagnosticado, eu ainda tinha esperança de que não fosse precisar do transplante, né? O que é que eu podia fazer para tentar lutar contra aquela doença, mesmo sabendo que é uma doença de progressão lenta, não tem um tratamento específico que a cure, né? Mas eu tinha essa esperança, né? Porque, enfim, né, quando você tem uma notícia bombástica dessa na vida, né, que a solução daquela doença que lhe acometeu é um transplante, é um choque bastante razoável, né? Bastante significativo. E aí, essa doença eu costumo dividi-la em 3 estágios. De 2011 até 2016, eu consegui levar a minha vida razoavelmente bem. Tinha ali 2, 3 crises anuais. Essas crises eu conseguia debelar com antibióticos mesmo, esses comprados em farmácias. Mas, ali no fim de 2016... aquelas crises que eu tinha ali 2 por ano, crises moderadas, elas passaram a ser mais frequentes e com intensidade maior. Então, até 2016, eu ainda fazia umas corridinhas de rua, de maneira discreta, tinha diminuído bruscamente, digamos assim, uma vida mais boêmia, é claro, né? Eu tinha uma doença hepática, né? Então eu tinha que fazer desde já alguma coisa que pudesse fortalecer a minha saúde. Então, voltando um pouquinho atrás, ali em 2011, que eu estava praticamente sedentário, eu voltei a correr naquele momento, já pensando em um mecanismo que pudesse ajudar o meu corpo, que eram os esportes.
Fim de 2016, fiz uma corrida de rua em Campinas, me senti muito fraco, achei que ia ter uma crise dessa minha doença hepática. Felizmente a crise não veio, mas eu resolvi parar por alguns meses para me recuperar. E quando chegou em 2017, nos primeiros exames que eu fiz, meus marcadores de saúde todos super alterados. A minha doença tinha dado um salto muito significativo. Então, 2017, um quadro evidente de piora, os marcadores todos muito ruins, mas ainda não tão severo a ponto de eu precisar de internações. Quando chegou em 2018, aí o bicho pegou. Chegou em abril, a primeira crise que eu tive, 15 dias em casa de antibiótico com tudo e nenhum efeito. Primeira internação. Internação de 10 dias, aqui em São José dos Campos, onde eu moro hoje. Mais 3, 4 meses, outra internação. E aí a minha médica já tinha falado, Cordelis, agora não tem mais o que fazer. Vou inscrever você na fila de transplante, porque é o estágio que está vindo. Não tem mais para onde ir. Me inscreveu ali primeiro semestre de 2018, na fila de transplante. Tive mais uma crise no fim de novembro, me internei novamente, já em São Paulo, uma crise muito... Entrei no hospital me encolhendo de dor, crise muito severa. E um mês depois, no último dia de dezembro, 31 de dezembro de 2018, eu fiz o meu transplante de fígado. Na virada do ano. Na virada do ano. Virada do ano, a gente sempre se refere à vida nova, né? Literalmente vida nova. Porque naquele momento, a minha saúde estava um bagaço. Eu estava em tudo que se imaginar de ruim, de doloroso, eu estava. Vivia com dores abdominais, icterícia, né? Que é quando a gente fica super amarelo por um descontrole na bilirrubina, né? Febres constantes, baço dilatado, hipertensão, desnutrição, falta de paladar, falta de apetite. Eu rompi os ligamentos no ombro esquerdo, dormindo. Estava tão debilitado, sem musculatura, né? Sem musculatura o corpo não se sustenta. Acordei um dia com o braço doendo, ali um dia de 2018. Depois de um mês massageando, não passava dor, fui no ortopedista, fez um raio-x em 60% a 70% do ligamento aqui estava rompido. Então o meu estado, né, de desnutrição era tanto que eu estava simplesmente péssimo, né. E o transplante foi uma loucura, né. O transplante, último dia de 2018, ano novo, vida nova. Foi uma cirurgia longa, de 10 horas de duração. Saí 2, 3 dias na UTI. Quando eu saí da UTI para ir para o quarto, eu olho no espelho do elevador e vejo os meus olhos brancos, que há 3 anos eu não via, né? Essa icterícia, né? Essa característica amarelada que a gente fica. Andei com apenas 3 dias de transplante e fazia 2, 3 anos que eu não via o meu olho branco. E o resultado do transplante, de imediato, trazendo um efeito que eu nunca esperava, né? Que fosse assim tão rápido, né? Positivo. Um negócio alucinante, né? Um pós-transplante é um negócio, acho que é um momento mais assim miraculoso, porque a gente, como adulto você em poucos dias, um corpo que literalmente estava morrendo, de repente você, a olhos nus, com a percepção de uma pessoa adulta, você percebendo a vida voltando no corpo. A cada minuto eu arrepiava de sentir aquilo. O paladar, quando eu cheguei no quarto, a minha médica liberou a dieta geral. Eu coloquei aquela comida na boca, que há anos eu não tinha mais nem paladar. É incrível, né? Com um problema no fígado, né? Na hora que ele fica num estágio de gravidade tão grande, quanto que isso afeta tudo mais, né? Quando eu coloquei aquilo na boca, eu disse, cacilda, meu, comida tem gosto. Coisa simples com um grande valor. Coisa simples. E aí, comecei a comer aquele prato lá, comi, simplesmente ficou branco o prato. E a cada dia eu percebia aquela vida ali voltando, né? E com 8 dias eu saí do hospital. Com 15 dias eu estava passeando em São Paulo.
ainda costurado, né? O corte é bastante grande, um corte que se você somar ali dá meio metro, né? Para fazer essa cirurgia. E de repente aquela saúde voltando com tudo, né? Então, um negócio assim, para quem é religioso, literalmente é um milagre da vida. É um milagre, é um renascimento. Né? Um renascimento. E a ideia, assim, depois que passa por esse processo, né? Como que você retomou a sua vida, né? E você voltou a ter controle sobre os processos da vida de saúde, como que você foi retomando, e aí você já falou lá atrás que tinha tentado, através das corridas de rua, impor uma saúde, ou manter a saúde que você tinha na época, e aí depois, já com essa vida nova, como que você foi reinserindo o esporte de novo depois do transplante? Logo que eu comecei a me sentir bem, né, o apetite voltou. Eu saí do hospital, eu comia tanto. Óbvio que os corticoides, né, trazem um certo apetite maior, mas assim, eu tinha uma fome enorme, tudo voltando. E com esse sentimento de saúde voltando a todo vapor, eu comecei já ali, um mês, a fazer caminhadas. Com 3 meses eu estava caminhando 5 quilômetros. Né, com a cicatriz ainda, né, cicatrizando, né, da cirurgia, né. O que acontece, Marcelo, eu estava começando a trotar no mês de abril de 2018, 4 meses após o transplante, tudo sempre com uma conversa muito clara com a minha médica, né, não se pode ter nenhuma atitude irresponsável nesse momento, né, então, posso caminhar? Pode, então vai. Então, tudo conversa muito clara com o profissional, com a minha médica, a doutora Uda. Quando eu comecei a trotar, eu comecei a sentir uma fadiga nos meus pés. E essa fadiga, ela começou a virar uma dor que irradiava dos pés até o joelho. Essa dor começou a aumentar. Meus pés começaram a ter formigamento. Eu comecei a ter uma alteração de sensibilidade muito louca nos pés. E eu cheguei a um nível de hipersensibilidade nos pés que eu não conseguia nem calçar um chinelo de dedos. Então, um lençol fino eu não conseguia pôr em cima dos meus pés para dormir. Voltei na minha médica, nas consultas de rotina, que são bem intensas no pós-transplante. Falei, doutora Uda, minha médica, eu estou excelente do joelho para cima, mas do joelho para baixo virou um caos. Ela, de imediato, falou, Cornelis, isso é um problema neurológico. Eu, ignorante, né, falei, não, é pé, né, isso deve ser ortopédico, não? Eu, não, neurológico. Fui no neurologista, ficamos ali 2 meses fazendo uma investigação, o que era, né? Ele, após os primeiros exames, ele já falou que era uma neuropatia, passou mais alguns exames. Um belo dia eu voltei com o resultado desses exames no consultório dele e ele falou, Cornelis, identifiquei o seu problema, você tem uma neuropatia periférica e vamos precisar tomar algumas atitudes aí. Falei, bom, eu já tomo um monte de remédio, o que ele vai me passar é mais um remédio e vai curar isso aqui, né? E ali em julho, né, ele falou assim, cara, eu vou ter que te internar para fazer uma série de exames mais profundos para eu poder caracterizar essa sua neuropatia e definir o tratamento médico correto. Imagina o choque, né? Eu achando que passei por um transplante. Já estava bom, né? Estava bom, me sentindo bem. 6 meses, a pílula que vai corrigir, né, um problema adicional menor que veio, né? E não era nada de menor, né? Ele me internou depois de 3, 4 dias lá, me virando do avesso, exames que eu nunca tinha feito, mielograma, líquor, enfim, né? Uma série de coisas bem assim, complicadas, né? Complexas, né? Não complicadas, né? Para mim, né? E aí ele, depois de uns 4, 5 dias, ele voltou na internação e falou, agora eu entendi melhor a característica dessa sua neuropatia e já sei o que fazer. E aí eu imaginei, né? Agora vem a pílula, né? Agora vem o remédio aí, né? Nisso que ele falou, ó, eu estimo um tratamento de 2 anos para você, onde a cada mês você vai ter que vir aqui no hospital, passar 1 semana internado, tomando uma medicação chamada imunoglobulina,
que vai na sua veia e vai rodar aí por cerca de 7 horas dia. Estima um mínimo de 2 anos, além disso, a fisioterapia diária. E aí, né, mais um choque no caramba, né? Como assim, né? Passei por tudo isso, achei que estava saindo no buraco e agora o cara me veio com essa. Enfim, é o que tem que ser feito, vamos fazer. Já começamos o tratamento ali naquela internação mesmo, foi a primeira semana de medicação ali na veia. E já saí do hospital, fisioterapia diária, sem parar, todos os dias na fisioterapia. Sensitiva e motora, mas sobretudo sensitiva naquele momento, que a parte de sensibilidade estava mais alterada do que a parte motora. Após uns 3 meses de fisioterapia e da medicação que eu tomava uma vez por semana, e mais outras medicações analgésicas também, para o sistema nervoso, né? Eu conversei com ele, os sintomas arrefeceram. Falei, doutor, posso tentar fazer uma corrida, alguma coisa? E o neurologista replicou e falou, Cornelis, pode, compre um tênis que tem um bom amortecimento, mais ter, e vá devagarzinho. Foi aí onde o esporte começou a voltar, de fato, de uma maneira mais regular. E com mais um mês, ali ele deixou eu correr na rua, pode ir para a rua sempre com um bom tênis. E aí eu comecei aos pouquinhos, em novembro de 2019, né, 11 meses após o transplante, e 4, 5 meses após o início do tratamento da minha neuropatia, eu fiz a minha primeira corrida de rua lá em São Paulo, uma corrida de 4 quilômetros, chamada Corrida pela Doação de Órgãos, uma corrida que ocorria anualmente, depois veio a pandemia, ela foi suspensa, esse ano volta essa corrida, depois de muitos anos sem ter essa corrida pela doação. E aí eu fiz essa corrida de 4 quilômetros. Em dezembro eu fiz uma corrida aqui em Jacareí, de 5 quilômetros, uma corrida de rua. E aí segui, né, nas corridas, por aí mais um ano, e aí fui evoluindo. Né? Um dia eu comprei uma bike, achei que fazer o triatlo seria uma coisa boa, e aí bateu a loucura do triatlo e eu fui pro triatlo. Né? Todo mundo se ilude nisso. Brincadeiras à parte, todo mundo se ilude, cara. Mas a gente consegue entender assim, na verdade, o que a gente vê, o grande exemplo que você está contando, que é de superação, né? Então, se você tem a capacidade de superação de problemas de saúde tão sérios a esse nível, né? E se reergue, e aí teve um novo tropeço. Então, esse tipo de superação é aplicado também para o aspecto profissional, para lidar com os vai-vens do nosso trabalho, os aspectos da condução da família. Então, essa superação é a marca, principalmente, estou ouvindo aqui, um cara que já tinha uma ligação legal com o esporte na adolescência, então já tinha sido despertado isso, e você simplesmente, nessa sua capacidade de superação, foi buscar nessa ferramenta que é o esporte, esse auxílio. Eu estou falando isso porque a gente convive com muitas pessoas que não têm isso, né? Que não experimentaram o esporte ou a atividade física na infância, ou até o contrário. Foi diagnosticado com uma doença X. E aí foi orientado, essa criança não pode fazer exercício físico. Então você já criou ali uma criança, um adolescente sedentário, principalmente uma pessoa que nunca experimentou o bem-estar do exercício. Então ela cresceu sem ter noção do que é isso. Eu acho que na somatória das coisas já veio aquele garoto que cresceu na praia, podendo experimentar de tudo isso, que experimentou, mais esse traço de personalidade extremamente guerreiro, briguento, né? E que levou, assim, um cara que tinha todos os motivos para não fazer, né? Para simplesmente, as desculpas estavam todas prontas, eu simplesmente não posso fazer. E você foi fazer, e aí começou com o triatlo e foi evoluindo até chegar num nível bem avançado, até chegar no nível de participar de uma Olimpíada de transplantados, né? Então, conta pra gente como que foi essa experiência, como foi esse crescer dentro do esporte até chegar à Olimpíada de transplantados lá na Austrália. Antes de falar da Austrália, né, as pessoas me perguntam, por que você tem tanto foco no triatlo? Você ama o triatlo? Você ama o esporte?
E eu comento logo de cara, que para mim isso é muito evidente. Eu falo, ó, amo o esporte, amo o triatlo, mas, sobretudo, eu tenho uma visão pragmática das coisas. O esporte, primeira motivação que me leva a praticar o esporte na intensidade que eu pratico é saúde. Um corpo como o meu, cheio de mazelas, cheio de doenças. Eu tenho 3 doenças graves autoimunes, uma intestinal, uma hepática e uma neurológica, que ainda estão comigo, essas doenças. Elas estão paradinhas lá, bem controladas, mas estão comigo. Tenho ainda um problema vascular nas minhas pernas, o retorno venoso meu, ele é problemático, ele não retorna bem, o que traz cansaço nas pernas. E o esporte, ele vem pelo olhar pragmático como um complemento para fortalecer mais o meu corpo, de maneira que eu consiga lutar melhor contra tudo isso. Em segundo lugar, vem o prazer. Esporte é muito prazeroso, o ambiente do esporte é legal, né? A gente convive com pessoas boas, com pessoas que não têm envolvimento com coisas ruins. Então o próprio ambiente do esporte é legal, mas de maneira pragmática, esporte é sinônimo de saúde. Quem não faz, tem que fazer, porque muda a vida, não afeta apenas o corpo. Às vezes eu acho que o esporte afeta até mais a cabeça, né? Saúde mental, porque você está envolvido ali, né? Você faz uma corrida, você tem um ambiente, você conhece novas pessoas, né? Então a sua mente fica ocupada de uma maneira tão bacana, com coisas tão boas, que a saúde mental que o esporte traz, às vezes eu acho que é até maior do que a saúde física. Mas sem dúvida as duas coisas são muito fortes, vinculadas ao esporte, né? E aí, falando sobre a Austrália, cara, a Austrália foi um negócio assim maravilhoso, né? Que experiência, né? Ir lá para o outro lado do mundo. Existem os World Transplant Games, né? Os Jogos Mundiais de Atletas Transplantados, né? A última edição, ano passado, em 2023, foi na Austrália, na cidade de Perth. A Austrália é um país maravilhoso e no meu pós-transplante ali, quando eu comecei a me voltar para o esporte e tomei conhecimento dessas Olimpíadas, eu fiz, caramba, Olimpíadas de transplantado, quero ir. Então, coloquei aquilo como um grande objetivo meu, vou treinar, vou lutar atrás e vou para essa Olimpíada. E aí, olhando todos os esportes que existiam ali nas Olimpíadas, eu falei, cara, eu acho que eu já tinha, assim, um certo namoro com o triatlo, né? Eu já tinha comprado uma bike, um spinner, que eu fazia minhas corridas e de vez em quando dava aqueles rolezinhos básicos ali de bike. E quando vi a Olimpíada na frente, eu disse, cara, acho que eu vou para o triatlo, né? Então, tinha a minha bike, não sabia nadar, né? Normal. Tem esse detalhe, né? E garoto de praia, né? Eu não sabia nadar sendo garoto de praia. Na minha infância, eu tive até um episódio de afogamento, e fui salvo por um banhista que passava ali na praia, lá em João Pessoa, né? E aí eu decidi aprender a nadar, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, bem na raça, porque já tinha uma vida meio louca, eu trabalhava em Campinas, já tinha minhas corridas, uma série de coisas. Fui aprender natação numa época de inverno, aqui em São José dos Campos, numa piscina aberta e sem aquecimento. Né? A minha técnica na época, né, eu contratei uma personal ali de natação, né? E eu acho que ela achou que eu era meio surtado, né? Porque assim, não é possível que o cara vai, né, numa piscina aberta no mês de inverno, né, transplantado, cair numa piscina para nadar, né? Então, eu tinha o objetivo de nadar 300 metros ali em 2021. Eu comecei em setembro e queria chegar ao fim do ano nadando 300 metros. Um outro amigo meu transplantado tinha me feito esse desafio. É desafio, eu vou aprender a nadar ali, e depois de 3, 4 meses, aí eu decidi, de fato, entrar no triatlo. E aí, né, veio essa experiência da Austrália, muito focado, né, no triatlo. Eu tinha colocado o objetivo de, em 6 meses, fazer um triatlo sprint. Né? Não sei se todo mundo que está assistindo aqui sabe, mas o sprint são 750 metros de natação, 20 quilômetros de corrida, de bicicleta e 5 quilômetros de corrida. Eu tinha colocado um objetivo e consegui realizar esse objetivo, e no final
de 2022 eu fiz um triatlo olímpico também, que estava muito acima da minha expectativa, na realidade, né? Para quem era, né, iniciante total do triatlo, nem sabia nadar um ano e pouco antes, né? Fiz e continuei focado até a Olimpíada em 2023. E aí, lá fui eu, pro outro lado da Austrália, levei minha filha, Nina, de 10 anos comigo. Então, um voo de 15 horas até Dubai, outro voo de 11 horas, e chegamos lá, na Austrália, um evento, óbvio que em número de atletas bem menor do que a Olimpíada normal, né? Padrão, né? Mas de uma organização, assim, impecável. Estruturas, assim, o local da natação, quando eu entrei, um negócio assim, absurdo de bonito. Uma piscina de 50 metros, ultra atrás para o pessoal de salto ornamental, estruturas olímpicas mesmo lá na Austrália. E aí você está num ambiente com mais de 1.500 atletas transplantados, de todos os tipos de órgãos, pessoas que todas ali tiveram a sua vida por um fio, porque o transplante ele é o último recurso da medicina. Só vai a um transplante quem, de fato, não tem outra opção. Todos os tratamentos possíveis já foram feitos. Nenhum deu o efeito que se precisava. A doença evoluiu. E a única solução era o transplante. Então, todos que estavam ali, né, mais de 1.500 atletas, em Perth, na Austrália. Então, um ambiente de competição, claro, todo mundo com um propósito ali, muitos realmente... nível muito forte, fiquei impressionado, sobretudo no triatlo, né? O campeão lá do triatlo fazia tempos que eu vejo as pessoas, atletas normais fazendo na Austrália. Mas o legal é que todos são celebrados nesse evento. O último lugar, ele é mais aplaudido do que o primeiro. Porque às vezes o último lugar ali é alguém que tinha uma condição de saúde muito ruim, o transplante salvou a vida, mas ele ficou com alguma limitação. Mas ele está ali competindo. E aí você vê na natação mesmo, né? Tinha um atleta, acho que era colombiana, não me recordo bem. Ela nadava um pouco, não sei se era uns 200 metros, não lembro qual era a distância dela, 400. E ela nadava um pouco, parava, né, nas raias, descansava um pouco e ia. Então a prova acabou por completo e ela indo. E o técnico do país, que eu acho que era Colômbia, incentivando ela lado a lado, não, você vai com calma, vai. Ela foi ovacionada. Não terminou, pronto. E arrepia, né? Eu só não lembrava arrepio. Eu vendo aquilo e todo mundo vendo. Então é um evento de uma emoção assim, única, né? É muito, muito bonito o evento. A próxima vai ser na Alemanha, ano que vem, em Dresden. Opa! Uma experiência dessa, né? Uma experiência olímpica, depois de um transplante. Mas chama a atenção uma coisa que você falou lá no começo, assim, a responsabilidade, né, em cuidar da saúde, o foco principal de cuidar da saúde, né, a performance, o rendimento atlético só pode vir depois dessa, porque sem saúde a gente não tem nada, né? Então, esse contato íntimo que você tem com os médicos, essa responsabilidade de, mesmo que seja em alta intensidade, em alto rendimento, mas trabalhar de acordo com o seu momento atual, e se precisar rever isso ou refazer isso, né, voltar alguns degraus, volte, porque o principal, o objetivo número 1 realmente é a celebração da saúde, né? Então isso você falou no começo, chamou bem a atenção, antes mesmo de entrar, né, nesse sonho, porque uma Olimpíada é um sonho de qualquer pessoa. Você pode realizar isso, mas em nenhum momento você abriu mão da responsabilidade, do cuidado, né? Porque é uma coisa que a gente tem que falar como alerta hoje, porque é muito comum que as pessoas abusem disso, em troca de marcas, de tempos, de possibilidades de pódio, e as pessoas acabam deixando para trás essa questão da saúde, colocando a sua própria saúde em risco, e aí acaba distorcendo o papel que o esporte, que o exercício físico tem na vida da gente. Então, é um cara que chegou tão longe nos dois extremos, né? Que passou lá atrás, como a gente começou a conversa. Então, talvez esse seja a grande mensagem de hoje. E através do exercício, da sua dedicação, da sua superação, dessa obstinação, você acabou tendo contato com esse grupo, né, especial de pessoas que passaram por situações parecidas com a sua, que é o transplante.
de um órgão e aí conheceu a Liga de Atletas Transplantados, né? Então, fala um pouquinho da Liga pra gente, de como que é o movimento de vocês. A Liga de Atletas Transplantados do Brasil, né? A gente estava falando aqui na Austrália, né? Dos Jogos Mundiais de Transplantados, né? A origem dela tem tudo a ver com esses Jogos Mundiais de Transplantados. Quando chegou ali no fim de 2021, início de 2022, eu e alguns outros atletas transplantados, amigos, nós estávamos discutindo a possibilidade de ir para a Austrália, né? Mas com toda a dificuldade em torno disso, né? A Austrália é um país muito longe, custos muito elevados, né? E a gente resolveu unir forças para buscar apoios e tudo mais, né? Com o objetivo inicial de ir para a Austrália. Vamos formar um grupo aqui, trocar umas ideias, ver como é que a gente consegue junto ficar mais forte, para ver se a gente consegue viabilizar algum apoio, sobretudo financeiro, para ir para a Austrália. Então a ideia, digamos assim, não a ideia da Liga, né? Mas a ideia inicial no qual esse grupo se juntou foi baseada no objetivo comum de ir para a Austrália, para esses Jogos Mundiais. Acontece que depois da primeira reunião que a gente teve em janeiro de 2022, depois de várias trocas de mensagem, grupos no WhatsApp, etc., a gente, vamos fazer a primeira reunião e ver o que é que a gente faz, de fato, em conjunto. Fizemos a primeira reunião, acho que a segunda, a terceira, e muito de imediato a gente já percebeu que a gente tinha um papel muito maior do que só olhar para a Austrália. Ao invés de apenas olhar para o nosso umbigo, né, a gente, caramba, né, tanta gente aí, a gente teve a vida salvo por um transplante, uma doação de órgãos, tantas pessoas numa fila de transplante, numa fila à espera de um transplante. O que é que a gente pode fazer de diferente, né, para olhar além de nós? Então a gente, muito rapidamente, ainda para a Austrália, que era o objetivo único daquelas pessoas, ela passou a ser um dos objetivos. A gente viu que o nosso papel para a sociedade poderia ser muito mais relevante. E aí a gente definiu o que são os 3 grandes pilares aí da Liga de Atletas Transplantados do Brasil. A gente, naquele momento, decidiu fundar a Liga, definiu o nome, né? Houve ali um bate-papo assim, qual o nome? Né? Houve uma série de proposições e chegamos na Liga de Atletas Transplantados do Brasil. E os 3 grandes pilares da Liga são: transmitir para as pessoas que estão numa situação difícil, à espera de um transplante, que estão na fila à espera de um órgão e de seu transplante, transmitir para essas pessoas, através do exemplo prático, uma mensagem de esperança. Nada melhor do que você ver alguém que está na mesma condição que você estiver na fila de espera, e você vê essa pessoa, por exemplo, como eu, fazendo um triatlo. Sim. Uma inspiração absurda. Uma inspiração absurda. Eu já visitei pacientes em pré-transplante, em condições de saúde bem assim complicadas, e falei, cara, eu estava igual a você há 2, 3 anos atrás. Olha para mim. Quer mensagem de esperança mais impactante? Vale mais do que 1000 palavras, como diz o velho ditado. O segundo pilar seria olhar para as pessoas que fizeram já o transplante. Muitas vezes as pessoas, porque não tem informação, as equipes médicas, muitas vezes, ou em geral, né, elas têm uma preocupação com o transplante, com a parte mais ali de exames, a saúde do ponto de vista mais voltado para parâmetros de exames, né, do que de incentivar o seu paciente ao esporte. E aí essas pessoas ficam com medo de tudo. Elas têm medo de praticar o esporte, acham que viraram inúteis, acham que não tem mais lugar na sociedade. E a gente quer mostrar para esses caras, a gente quer mostrar para essas pessoas, assim, cara, o transplante não foi para tirar um pedaço da tua vida, foi para te devolver a vida. Então a gente quer mostrar que o transplante ele é sinal de retorno à vida para quem acabou de fazer um transplante. E o outro pilar é a conscientização pela doação de órgãos. Eu, né, todos os atletas da Liga e todas as pessoas transplantadas, né,
nós tivemos nossa vida salva por um transplante, mas sobretudo por uma doação de órgãos. E nós queremos que outras pessoas tenham a mesma oportunidade. Hoje no Brasil, a fila de pessoas à espera de uma doação de órgãos é em torno de 65 mil pessoas que estão esperando por um órgão para terem a mesma oportunidade que eu tive, que todos os atletas da Liga tiveram. E a Liga, ela tem esses 3 pilares completamente circundada de inclusão e diversidade. Então a gente busca pessoas de todo o Brasil, pobre, rico, classe média, branco, LGBT, todo mundo que tem essa filosofia de vida, de praticar o esporte, de querer trabalhar esses 3 pilares, é bem-vindo na Liga. Então essa é a Liga. E aí a Liga foi se fortalecendo. Hoje somos cerca de 100 pessoas, né? Um projeto muito bacana. Conseguimos há cerca de um mês o CNPJ, o que vai nos permitir, né, trabalhar em projetos de uma maneira muito mais assim, com mais possibilidade de sucesso, montar empresas, né? Porque pessoa física é sempre muito difícil, né? Alguma empresa fornecer algum apoio, então abre uma nova frente agora. E estamos com tudo. Então a Liga é um negócio que eu sou o atual vice-presidente da Liga, então é um projeto realmente que tem no meu coração. Muito legal. Uma das missões da gente é servir ao próximo, né? De alguma forma poder ajudar pessoas. Então o exemplo seu de passar essa mensagem de esperança, né? E principalmente de uma forma organizada, que nem a Liga de Atletas Transplantados, é um negócio que chama muita atenção. A gente já tinha conversado muito sobre isso, né? Então é um tipo de engajamento que leva a uma prestação de serviço para a sociedade, né? Você pode devolver para a sociedade uma parte do bem que você recebeu, né? Então eu acho que isso é muito legal. No contexto de tudo, né? Pela sua história, pelo esporte, pela Olimpíada, pela Liga de Atletas Transplantados e tal, a gente estava até conversando antes, você virou um speaker, né? Um porta-voz disso tudo. Então, o conteúdo, a riqueza das coisas que você viveu permitem que você possa transmitir isso para outras pessoas. Então, eu acho que seria interessantíssimo que você pudesse contar isso para outras pessoas. E a gente estava conversando lá agora há pouco, antes de começar, sobre o projeto, né, de palestras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia, desse sonho, dessa missão, né, de poder ajudar pessoas contando a sua história para elas. Correto, Marcelo. E realmente eu estou partindo, né, para uma mudança agora na minha vida de porte realmente grande e significativo, né? Trabalho na General Electric, uma multinacional norte-americana. Tenho 19 anos de empresa e vou deixar essa empresa agora no início de maio para trabalhar exclusivamente levando esse meu propósito adiante, que é o propósito de compartilhar essa minha história de vida, mas não compartilhar simplesmente contando as histórias, né? Mas eu consegui desenvolver dicas ali, processos que funcionaram bem na minha vida, que me fizeram superar tudo isso que eu consegui superar, e que eu acho que esses mesmos processos que foram tão importantes na minha vida e que me fizeram realizar tantas coisas, que isso pode ser colocado para outras pessoas. Sim. E esse meu projeto está muito vinculado a isso. Esse é o grande objetivo dele, né? Eu dividir minhas histórias, dividir o que está por trás delas, para ajudar mais pessoas, no sentido de superação, também falar de doação de órgãos, porque é algo que a gente não pode parar nunca de falar, né? A fila no Brasil é gigantesca, né? Muita gente precisando passar por um transplante, e isso depende de uma doação. Então esse é um projeto super bacana, que eu vou começar, realmente uma parada brusca aí na minha vida corporativa, brusca no sentido de que vou deixar de vez, né? Mas é óbvio que eu fiz todo um planejamento
para colocar esse projeto em prática. E a intenção é trabalhar muito com palestras, com mentorias, trazer conteúdos nas redes sociais que possam ajudar as pessoas, conteúdos baseados em experiências reais de minha vida e também da vida de outras pessoas que eu conheço. Casos reais. O que a gente vê muito hoje em redes sociais, né, são pessoas que, enfim, é um mundo de informações que não tem, às vezes, uma base muito real por trás, né, sólida. E a minha ideia realmente é trazer tanto a minha história como a história de pessoas que conseguiram se superar, dar a volta por cima e levar isso para todo mundo, de tal maneira que outras pessoas possam se beneficiar por isso. Então é um propósito, eu vou sair, eu tenho dito que vou sair do mundo das máquinas, eu trabalho com motores e geradores industriais para plataforma de petróleo, para mineração, então é um mundo de máquinas, né? E vou para um mundo de pessoas. Então é uma mudança bastante brusca na minha carreira, mas é uma mudança que eu vou com tudo porque está muito vinculada a esse meu propósito de trabalhar com pessoas no sentido de poder ajudar mais pessoas através de tudo aquilo que eu já passei. Bom, legal, demais. Acho que foi um episódio, assim, uma primeira conversa fantástica, né? Acho que comecei pelo topo e aí fica difícil depois manter esse nível aí. Vou agradecer mais uma vez sua presença aqui, em tudo isso que você pôde passar de ensinamento. Eu queria deixar aberto agora para você falar alguma coisa, deixar uma mensagem final para a galera aí. Tá bom. Fica à vontade. Obrigado, Marcelo, de novo pelo convite. Adorei o bate-papo, é muito legal estar aqui, né? A gente se encontra no elevador do prédio, você como meu médico também, a gente se encontra no consultório, né? E estar aqui podendo bater papo assim é muito, muito legal. Então, obrigado demais pelo convite. A mensagem final que eu poderia deixar aqui é realmente uma mensagem de esperança, seja vinculada ao mundo dos transplantes ou quaisquer outras situações profissionais, de saúde, outras doenças, né? É importante que todos entendam que a superação é sempre possível, né? Dar a volta por cima é sempre possível. É preciso acreditar, trabalhar com afinco para isso, porque a esperança existe e de fato é possível. Ao meu caso, e eu posso dizer já uma infinidade de pessoas que passaram por situações muito piores do que a minha, então hoje com uma vida bastante intensa, cheia de atividades profissionais, no esporte. Então, sempre tenham esperança e lutem pelo que vocês querem para dar a volta por cima. E só para encerrar, eu diria que, assim, eu peço, né, aí é um pedido, né, que as pessoas que estão nos assistindo aqui, que elas falem em casa sobre doação de órgãos. Porque, como eu já comentei, no Brasil hoje são cerca de 65 mil pessoas na lista de espera, 65 mil pessoas que dependem de uma doação de órgãos para ter uma chance de viver como eu tive, e isso depende simplesmente de um sim das pessoas no momento de sua passagem. A única coisa certa na nossa vida é a nossa passagem. Não tem nada mais certo do que isso. Nesse momento, ao invés de sermos enterrados com os nossos órgãos, ou sermos cremados, por que não deixar a sua família ciente que é o seu desejo, na hora da sua partida, que esses seus órgãos possam ser usados para salvar a vida de outras pessoas. No Brasil, basta a conscientização da família para que a doação seja efetivada. Então, fala em casa sobre esse tema e vamos salvar vidas, gente. Então, turma, esse foi o primeiro episódio do Zona 2. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, tem alguma sugestão, comente aí, dê um like, se inscrevam no canal, falem com seus amigos, passe a mensagem. Até mais, até a próxima.